Temos vindo a estudar os profetas ao longo do tempo e este é mais um que aqui trago hoje. Não vou falar muito sobre a definição do profeta, embora tenha que trazer alguma coisa, não é? Mas de uma forma ligeira, mais curta, porque todos já aprendemos aqui o que vem sendo dito todas as semanas sobre os profetas. Então, hoje iremos falar no profeta Ageu. Já muito foi dito, como estava a dizer, sobre a definição do profeta, que segundo os escritos religiosos, eles são enviados de Deus, profetizando na maioria das vezes as coisas futuras que na época eram necessárias. A melhor definição de profeta, aliás, segundo Allan Kardec, é a seguinte: o profeta é um enviado de Deus, que vem para advertir e esclarecer a humanidade. Será reconhecido pelos seus atos, que trarão um cunho da sua personalidade, aliás, da sua superioridade. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, no seu ponto 4, em missão dos profetas, dizem-nos os Espíritos: é comum atribuir-se aos profetas o dom de revelar o futuro, de maneira que as palavras profecia e predição passam a ter o mesmo significado. No sentido evangélico, a palavra profeta tem um sentido mais amplo. Diz-se o enviado de Deus, com missão de instruir os homens, revelar-lhes as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Um homem pode então ser profeta sem fazer profecias, e continuam os Espíritos. A grande tarefa atribuída aos profetas que Deus enviou à humanidade era corrigir os abusos morais e religiosos, proclamar as grandes verdades morais e religiosas que estão ligadas a Deus e que estão na base do seu governo, no governo dos mundos. Esta, para mim, é a descrição mais atualizada, digamos assim, não é? Do que é um profeta, embora no fundo, por outras palavras, a definição é sempre a mesma. Então, como estava a dizer, hoje o profeta que trazemos é o profeta Ageu. Ageu foi um profeta judeu e um dos 12 profetas menores da Bíblia hebraica. A palavra Ageu deriva de um tempo festivo, em hebraico. Terá nascido provavelmente em alguma época festiva, mas também não encontramos mais referências. Portanto, é uma incerteza. Poderá ter sido pelo facto de Ageu ser um momento de festa, um momento festivo da época. O seu livro, o livro de Ageu, possui unicamente 2 capítulos, daí a designação de profeta menor. É chamado o profeta do templo e também o profeta da restauração, pelo seu empenho na construção do segundo templo, quando no regresso dos judeus exilados na Babilónia, terá regressado a Jerusalém com Zorobabel. Zorobabel foi um líder israelita, mencionado no Antigo Testamento, e que teria liderado o retorno do primeiro grupo de judeus que se encontrava no cativeiro, porque eles vieram em grupos. Eles eram cerca de 40.000 que estavam exilados na Babilónia, mais ou menos, não há um número certo. Foram 70 anos de exílio. Muitos judeus morreram de maus tratos e outros foram reduzidos à escravatura. O profeta Ageu pertence ao último período profético, ou seja, o profetismo posterior ao exílio. Antes do exílio, a sua mensagem central era o anúncio do castigo. Durante o exílio, havia uma mensagem consoladora.
Após o exílio, era o momento de promover a restauração. No primeiro, o anúncio do castigo, que nessa época os profetas tinham muito esse hábito, porque certamente seria necessário que assim fosse, do castigo que estaria para vir. E foi esse a primeira mensagem de Ageu. No segundo, havia essa mensagem consoladora, havia uma esperança de que as coisas iriam mudar. E o terceiro seria quando realmente se concretizou a vinda e era a altura de começar a promover a restauração de tudo também, quando estava destruído, tanto em Jerusalém como nas suas próprias vidas. O profeta Ageu foi contemporâneo de Esdras, Neemias e Zacarias. Também eles empenhados em convencer o povo a construir o templo, a casa sagrada de Deus. Era assim que os templos na época eram designados, casas sagradas, onde se fazia a oração, e não só. A mensagem do profeta Ageu foi de exortação e motivação a respeito da restauração de Jerusalém e de seu templo, para eles um lugar sagrado. O seu livro é dividido em 4 mensagens, que são organizadas da seguinte forma: promove o envolvimento e conclama o povo judeu ao arrependimento para que o templo fosse construído, isto em Ageu, ponto 1 a 15. A glória maior do novo templo e as bênçãos de Ageu, e as bênçãos de Deus, aliás, Ageu 2.1, 9. A garantia das bênçãos futuras que Deus derramaria, em Ageu de novo 2.1, 19. E a promessa da vitória para o povo de Deus, também, claro, da Ageu. O povo de Deus, que eram os judeus. Assim eles consideravam-se o povo de Deus. O seu livro foi escrito entre o final de agosto e meados de dezembro de 520 a.C., cerca de 17 anos depois do retorno dos judeus do exílio. O profeta Ageu via que o povo estava preocupado com as próprias vidas e se ia esquecendo do principal, a casa de Deus. Era natural que eles estivessem preocupados, não é? Porque tinham as suas vidas destruídas, as suas vidas do seu lar, do seu trabalho, de tudo o que tinha feito parte da sua vida como famílias, tudo isso estava destruído. Mas Ageu, vendo isso, estava preocupado, porque eles se preocupavam com as próprias vidas deles, não é? O seu livro frisa a importância nas obras de Deus e que Ele, nosso Pai, deve estar sempre em primeiro lugar nas obras e na vida das pessoas. Ageu foi diferente dos outros profetas reformadores, que profetizaram antes do exílio. A maioria deles foi antes do exílio. Ele era mais sacerdotal no caráter, enfatizando mais a adoração no templo e o cumprimento da lei de Deus na vida como caminho para maior prosperidade. Voltaram sem nenhum interesse, portanto, os judeus voltaram sem nenhum interesse em formar a união que lhe desse as características do povo, e o profeta Ageu não queria que assim fosse. Aqueles que voltaram do exílio estavam preocupados em construir a própria casa, continuar com os seus costumes, vender as suas mercadorias, mais do que restabelecer a dignidade nacional. O profeta Ageu encoraja os compatriotas e as suas exortações têm como eixo o seguinte tema: se o templo for construído, tudo vai melhorar, pois Deus habitará de novo no meio do povo e espalhará as suas bênçãos. Era um apelo que ele fazia ao povo para o tirar daquela melancolia em que eles também tinham regressado. Trata-se de um apelo veemente, como estava a dizer,
para tornar viva e fraterna a comunidade que estava ameaçada de total desintegração, pois certamente cada um puxaria para seu lado, no meio de tanta destruição e de tanto sofrimento. Durante aproximadamente 16 anos após o exílio, o povo não tinha ânimo para retomar os serviços da construção do segundo templo. O profeta Ageu não se contenta em estimular o tempo presente, mas procura fazer que todos vejam no futuro uma esperança maior para o povo judeu, que retornará à sua grandeza anterior, tendo como chefe um descendente de Davi, portanto, um descendente do rei Davi. O templo ganhará dimensões magníficas no tempo de Herodes, mas será deturpado e se tornará fonte de exploração e sofrimento, sobretudo de animais, pelas ofrendas que a lei de então exigia. Jesus vai censurar essa degradação a que chegou o lugar do encontro com Deus e o símbolo da unidade do povo. Portanto, nesta época, nós certamente que todos nos lembraremos da passagem evangélica em que Jesus expulsa os vendilhões do templo, precisamente por o templo, a casa de Deus, ter chegado a essa degradação, a essa exploração. E anunciará, portanto, Jesus, a substituição desse templo por outro, o seu próprio corpo. Esta frase está em Jó. Desse modo, torna-se presente um futuro maior do que o sonhado pelo profeta Ageu. O verdadeiro templo que dá vida e une o povo é o próprio Filho de Deus, que se fez homem e que não é apenas descendente de Davi, mas também o seu Senhor. O templo, aos dias de Jesus, era esse mesmo, o templo de Jerusalém, ou seja, o segundo templo, construído quando os judeus voltaram do exílio, como temos estado a ver e a ouvir, aliás. O templo do qual o profeta Ageu tanto se empenhou na sua construção. Tinha menores dimensões comparado com o primeiro templo, chamado Templo de Salomão, e que foi também destruído. Foi construído de novo, uma segunda e uma terceira vez, mas acabou sempre por ser destruído. O rei Herodes fez grandes mudanças e ampliou de forma admirável essa construção no tempo de Jesus. Essa ampliação começou no ano 19 a.C. e só terminou anos mais tarde, pouco antes da destruição definitiva que acontece em 70 depois de Cristo. Também este templo foi destruído. O templo aparece diversas vezes referenciado no Novo Testamento, na vida de Jesus e dos apóstolos. Para os judeus, era o centro da vida religiosa. Também os apóstolos continuaram, depois da partida de Jesus, a frequentar esse templo. A esse templo também foi Jesus levado por seus pais, Maria e José, à cerimónia da purificação, conforme a lei de Moisés, que vigorava na altura. E dizia: se o primeiro filho for menino, deverá ser consagrado ao Senhor. Nas palavras do profeta Ageu, existe uma profecia que diz: a glória futura desse templo será maior que a passada, pois disse o Senhor dos Exércitos, e neste lugar eu darei a paz. Essa glória era o próprio Messias que foi apresentado nesse templo e onde Jesus, o Messias prometido, a partir dos seus 12 anos, falou aos doutores da lei. Também seus pais, quando foram levar o menino à purificação, também eles levaram
animais, porque isso fazia parte da lei. Mas Maria e José levaram 2 pombinhos, não levaram aqueles animais, os cordeiros, que eram os animais daquela época, não é? E que eram sacrificados ali para salvar os pecados, para, enfim, para uma série de coisas que na época não tinham como serem esclarecidos. Portanto, vivia-se de acordo com as leis de então, com as leis de Moisés. Hoje, no lugar do templo, existem 2 mesquitas muçulmanas, se é que ainda não foram destruídas. Resta apenas o muro. Uns chamam-lhe muro ocidental, outros chamam-lhe o muro das lamentações. E foi neste longo percurso que os enviados do Senhor, os profetas de todas as épocas, prepararam a vinda de Jesus, porque tudo foi um preparo da vinda de Jesus. Estes profetas vieram trazer as sementes a esta terra, a uma terra de provas e expiações, para preparar a vinda daquele que nos via trazer maior conhecimento. Então, eles prepararam em todas as épocas a vinda de Jesus, o maior dos profetas, despertando as criaturas para entendermos a boa nova, o Evangelho Redentor, as leis de Deus. Hoje, passado mais de 2000 anos, ainda estamos neste vale de lágrimas, mas continuando envoltos na sua misericórdia e na misericórdia de Deus. Eu vos enviarei o Consolador, são palavras de Jesus. Enviou-nos o Espiritismo, que não é a doutrina dos homens, é a doutrina dos Espíritos. É a doutrina que nos traz o conhecimento, a razão de todas as coisas. Mas é interessante nós pensarmos no planeamento de Deus para com as suas criaturas, como tudo se iniciou das várias épocas que se viveram terríveis, hoje também não são muito boas, mas naquela época quem faz a pesquisa das coisas, não é? Porque nós trazemos os nossos trabalhos através das pesquisas que são feitas, há muito sofrimento, havia muito sofrimento, coisas que são inimagináveis, que se faziam. E então a posse de terem os reinos, serem possuidores do reino de Judá, das cidades, faziam coisas horríveis uns aos outros, os filhos de Deus que somos e que ainda temos tanta falta de amor uns para com os outros. E nesta casa, no GEAC, nesta e nas outras casas também ligadas a estas e não só, mas onde se fala, onde se aprende a doutrina dos espíritos, o espiritismo, nós vamos entendendo todo o amor, porque Deus não faz esforço fazemos nós, Deus é amor, e com o seu amor, o seu planeamento dos filhos ainda tão ignorantes, para chegarmos a um ponto em que já somos um pouquinho melhores, não somos maus todos, não somos bonzinhos, mas somos um bocadinho melhores. Já estamos hoje certamente muito diferentes, como diz no Evangelho, do que há 100 anos atrás. E daqui por 100 anos também estaremos melhor do que aquilo que estamos hoje. Então, que Jesus nos fortaleça a todos e que nos ponha no coração a esperança de que um dia estaremos numa terra, esta ou outra que o Pai nos conceda, outro planeta, e oxalá que todos possamos estar caminhando para nos tornar ainda melhores criaturas. Então, desejo muita paz para todos e muito obrigada por me escutarem.